2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Antes de nós chegar aqui nessa frase, nessas palavras de Paulo, nós precisamos rememorar o que ele vem falando no capítulo 11. Não quis fazer a leitura do 11, do 12 inteiro, que ia ficar extensa demais a leitura, mas é uma dica de leitura para você ler em casa. Você vai ver no capítulo 11, Paulo agindo como um louco. Ele mesmo diz: me perdoe, mas eu estou agindo aqui como um louco, como um insensato. E Paulo começa, irmãos, interessante que Paulo se coloca ali, falando dos sofrimentos que ele teve por Cristo. Os coríntios não estão aceitando, alguns coríntios não estão aceitando o ministério de Paulo. Há falsos apóstolos se introduzindo ali, há falsos ministros se introduzindo ali e tentando derrubar a imagem de Paulo. E Paulo entra como defesa falando, irmão, do que ele sofreu por causa do Evangelho, do que ele sofreu por causa de Cristo, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor à igreja. E Paulo diz tudo, ele diz: olha, se eles têm o direito de se gloriar, eu também vou me gloriar aqui agora. E o interessante é que Paulo, irmão, não começa a falar: ai, porque eu tenho um carro importado de 300 mil reais, eu tenho uma mansão na beira da praia, eu tenho uma fazenda de 300 mil. Não, Paulo começa a falar, irmãos, se exaltar na linguagem dele, falando das suas dores, sofrimentos que ele tem passado pelo Evangelho. Aí você vai olhar lá, ele dá uma lista lá, das vezes que ele apanhou de chicote, das vezes que ele apanhou de vara, das vezes que ele foi apedrejado, das vezes que o navio dele afundou, das vezes que ele ficou boiando dentro do mar, ele chama de abismo, né? Nessa tradução aqui diz abismo, mas era no mar, das vezes que ele ficou boiando dentro do mar lá, no escuro, ali, perdido ali, o navio afundado, naufragado. Vai falar das vezes que ele passou fome, que ele passou frio, que ele se vestiu com mulambo, com trapo, que não tinha roupa boa nova para vestir. E Paulo diz: irmão, me desculpa, que me perdoe isso aqui, porque não é Cristo não, é eu mesmo, é minha loucura mesmo que está falando isso. Porque se vocês não acreditam no meu ministério, no meu chamado, então olha o que eu sofri, o que eu tenho passado por amor a Cristo. Aí a gente vai comparar isso, irmão, que Paulo está colocando com a igreja dessa geração. A gente percebe o quê? Que nós estamos longe. Nós estamos longe realmente, irmãos, de poder dizer, pelo menos assim, somos servos inúteis, fizemos só o que tinha que ser feito. Nós estamos longe disso. Poxa, a gente não quer sofrer nada pelo Evangelho. A gente não quer sofrer nada por Cristo, a gente não quer sofrer nada pela igreja,
pela obra dele. A gente não quer padecer nada, sofrer nada. Muita gente só vai para a igreja. Hoje eu vou para a igreja para ver qual é a palavra, a revelação que Deus tem para mim hoje. Alô, pastor Jadel, tem alguma revelação de Deus aí para mim aí? Deus está falando alguma coisa de que vai se converter, meu filho. Vai se arrepender, vai entregar sua vida a Jesus. Que não é cartomante não, não é bola de cristal não, para estar adivinhando as coisas não. Vai pregar o evangelho, vai para as praças, vai sofrer um pouquinho por amor a Cristo. Vai em alguma casa, pelo menos entregar um folhete para alguém. Vai pelo menos levar a mensagem do arrependimento para ver se alguém se arrepende e é salvo. Faça alguma coisa por Cristo. Porque esse evangelho de sair de casa no domingo e vir para cá e simplesmente sentar na cadeira, depois voltar para casa de novo e continuar sem fazer nada por Cristo, meu irmão, sofrer, padecer, levar o evangelho, fazer a obra de Deus, irmão. Isso mostra o fracasso da igreja hoje. O nosso fracasso pessoal como cristãos, que temos feito por Cristo, pela obra. Estou falando de dinheiro não, pelo amor de Deus, você já sabe disso. Para você não explicar. Você está aqui, eu não estou falando isso aqui para no final pedir teu dinheiro, não, que eu não estou falando de dinheiro, não. Eu tenho certeza que aqui os irmãos que conhecem a gente sabem que nem passou na minha cabeça. Estou falando de viver para Deus. Renunciar ao pecado, que vai doer em você, que vai ser como arrancar um pedaço do seu braço. Pagar o mal com bem, não revidar a afronta. E aí a gente vê Paulo falando do sofrimento todo que ele teve. Aí que ele vai, no capítulo 11, ele vai dizendo, e além de todas essas coisas, ainda me aflijo ainda com todas as igrejas que eu tenho que me preocupar com elas. Além de todas essas coisas, me oprime cada dia cuidar de todas as igrejas. Aí Paulo vai falar, quem é que enfraquece que eu também não me enfraqueça? Paulo está dizendo, não sou super-homem. Não sou super-herói. Está lá em 1 Coríntios 11, no verso, para poder chegar lá onde eu li. Lá no verso 29. Quem enfraquece que eu também não me enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não fique com o coração queimando? Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, eu também sou um ser humano igual a qualquer outro, mas zeloso pela obra de Deus. Porque aí Paulo já começou a discussão dele lá falando, porque se eles trabalharam para Cristo, eu trabalhei muito mais, até perigo de morte eu passei. Ele começa lá o desabafo dele. O que nós temos para contar, irmão? O que nós temos para falar? De Cristo, da obra, do Evangelho. Da nossa caminhada com Deus, da nossa caminhada com Cristo. E depois, e o mais incrível aqui, quando Paulo fala do sofrimento dele, ele diz, conta tudo direitinho, com todas as letras, e diz, foi eu que passei por isso. Eu passei por isso. Aí quando ele vai chegar nessa segunda parte aqui que a gente leu, aí ele se coloca ali na segunda pessoa, né? Ele diz, ó, eu conheço um homem. Eu conheço um homem que, esse homem sim, ele é um homem, ele diz assim, que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas Deus o sabe. Ele foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, ou seja, palavras que é impossível de explicar com palavras humanas. De um homem assim eu poderia me gloriar, mas não de mim. E interessante que Paulo está falando dele mesmo,
Mas nesse momento ele não cita o nome dele exatamente para as pessoas não terem ele como um super santo. E aí Paulo, através desse sofrimento que ele passou, tão dedicado ao Evangelho, Deus deu a graça a ele para dar a ele revelações tremendas, irmãos, extraordinárias. Ao ponto daquele homem ter sido arrebatado vivo até o céu. Tanto foi tão vivo que ele disse que não sabe se estava no corpo mesmo ou foi o espírito dele que foi, só sabe que foi. E ouviu coisas tremendas e extraordinárias, que ao homem não é permitido falar, porque é impossível falar, e o homem não é digno de ouvir. E aí depois ele vai falar: e por causa da excelência, da grandeza, da glória, da majestade dessas revelações, Deus me deu um espinho na carne, para eu não andar por aí me exaltando. Por causa da grandeza desse ministério, desse chamado, dessas visões que Deus me deu, dessa obra tremenda que Deus me usa para fazer, Paulo dizendo. Por causa dessa grandeza, Deus me deu um espinho na carne para eu não me exaltar. Para eu entender que não sou eu. Para eu entender que não vem de mim. Para eu entender que não é a minha força, não é a minha sabedoria, não é a minha inteligência, mas é Ele. Deus me deu um espinho na carne para me entender isso. Aí aqui, meu irmão, eu quero te falar uma coisa aqui hoje. É por isso que todos nós, sem exceção, temos nossas tribulações, temos nossas dores. Do primeiro irmão que está bem aqui na frente, que é o Davi, até o último que está lá atrás, que é o Jackson, todos temos nossas dores. Mas por que será essas dores, irmãos? Por que será esse sofrimento? Esse sentimento às vezes que a gente sente, como eu mesmo estou sentindo hoje, você está percebendo que eu estou assim, meio descaído hoje. Sentimento de impotência, de fraqueza, de ser um zero à esquerda. De ver coisas que você gostaria de resolver e você não conseguir resolver. De ver problemas de pessoas sofrendo, você gostaria de mudar aquilo ali e você não conseguir mudar. E você vê o quanto você é pequeno, que você não conseguir resolver nem teus próprios problemas. E Deus, irmãos, Ele faz isso com a gente. Não é que Deus, entenda uma coisa, irmão, não é Deus permite, não, é Deus faz. Entendeu? Permitir é uma coisa, opa, a cadeira está quebrada, vou deixar o Gilmar cair. Opa, permitiu o Gilmar cair, eu podia ter ido lá e segurar ele. Não, tem hora que Deus vai lá e quebra a cadeira para você cair. Ele faz. E para quê? Para a gente entender que a gente depende dele, e entender, irmãos, que as nossas fraquezas é que nos tornam fortes, porque nas nossas fraquezas a gente enxerga quem a gente é realmente, e a gente percebe o quanto a gente precisa e depende dele. Paulo não estava entendendo ainda, e a gente também nunca ia entender se Paulo não tivesse ensinado a gente. Ele disse: eu não estava esse enviado de Satanás me esbofeteando. Não vou entrar no mérito teológico, eu não estou dando estudo aqui, eu estou pregando. Enviado de Satanás, espinho na carne, isso aí a gente pode estudar no outro dia. Paulo diz: mas esse enviado de Satanás me esbofeteava ao monte de me atribular, me perturbar, e eu orei a Deus 3 vezes. Senhor, afasta esse bicho de mim. Afasta esta perturbação de mim. Tira de mim esta perturbação, Senhor. Aí Deus disse o quê? Paulo, não vou tirar. A resposta é essa. Ele não disse com essas palavras, né?
Mas ele disse: olha, a minha graça é o suficiente. Não vou tirar. Ele vai ficar aí. Tem coisa na nossa vida, irmão, que Deus nunca vai tirar. Eu falei de manhã aqui, e falei em Pajuçara, onde eu estava conversando com um irmão há muitos anos, ele nem congrega mais com a gente. E ele disse: pastor, eu peço a Deus, sabe, para Deus tirar de mim esse desejo que eu tenho por mulher, eu não consigo, eu tenho que olhar, eu tenho que ficar vendo, desejando. Eu falei: filho, Deus não vai tirar isso de você, não. Nunca, jamais, Ele não vai tirar isso aí, não. Já pensou se Deus tirasse de nós todo o desejo pelo pecado? Quem tem? Não precisava nem nós ir para o céu. Deus não vai tirar. Pecado bate a porta e cabe a você lutar contra ele. Dominá-lo, refreá-lo. Para não se entregar, para não cair. Isso dói. Isso machuca. Isso mostra a nossa fraqueza. Quantas vezes você lutou contra o pecado e você acaba vacilando ali, você, meu Deus, de novo, eu fiz de novo, eu caí de novo, eu escorreguei de novo. Você percebe ali como você é pequeno, não é verdade? Você percebe ali como você é débil, fraco. Você percebe ali. E aquela: Senhor, tira de mim essa vontade disso, essa vontade daquele, esse desejo disso, esse desejo daquilo. E Deus diz: eu não vou tirar. Vai ficar aí, é sua luta. É seu espinho. É sua batalha, é sua adversidade. Você tem que enfrentar. Eu estou contigo. Mas você que tem que enfrentar isso aí. Mas por que, Senhor? Para você se sentir fraco. Jesus disse para Paulo: para você se sentir fraco, para que na tua fraqueza o meu poder se manifeste. Porque é na fraqueza do homem que o poder de Deus se manifesta na vida dele. Você já viu, por exemplo, os homens da Bíblia? Deixa eu pregar aqui, irmão, escorador. Você já viu os homens da Bíblia que foram chamados por Deus? O Moisés, por exemplo. Moisés viu, não viu Deus face a face, lógico, né? Mas vamos dizer, Moisés viu Deus. Num certo sentido, obviamente, né? A visão. Sarça queimando, Deus falando. Quando nós aqui arrancava os olhos para poder ouvir Deus falar com a gente no mundo espiritual, não é verdade? Arrancaria os olhos para poder ouvir a voz de Deus audivelmente, numa visão, numa revelação. E Deus foi lá falar com Moisés: vai lá para o Egito tirar o meu povo. E Moisés, no mesmo momento, Deus disse logo: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de Israel. Vai lá no Egito tirar meu povo. Moisés se tremeu logo todo. Moisés se viu logo quanto era pequeno, quanto ele era insignificante. Ele entendeu na presença de quem ele estava, meu irmão. E nós não temos reverência diante de Deus, não fazemos ideia da presença do Deus com que nós temos que lidar com Ele todo dia. Presença, a glória do Deus com que nós andamos com Ele todo dia. A gente trata Deus como se Ele não existisse, que a gente não está vendo. E esse Deus invisível, mais real, foi lá falar com Moisés. Aí Moisés disse logo: Senhor, eu sou pesado de língua. Quem sou eu, Senhor? Eu não sou ninguém. Eu falo com Faraó, Senhor, o dono do mundo. Como é que eu vou falar com esse homem? Eu não vou, Senhor, não tem como. Manda outro, eu sou pequeno demais, eu sou fraco demais, sou pesado de língua. Olha para o Jeremias. Deus chega para o Jeremias e diz: Jeremias, o que é isso aí que você está vendo aí? É uma panela virada por sul. E depois, aliás, é uma vara de amendoeira. E depois, assim, a minha palavra, ela não volta vazia. Ela se cumpre. Aí o Jeremias: não, mas Senhor, mas eu não posso ir, Senhor. Eu sou só uma criança.
Eu não posso estar ainda no meio dos adultos falando. Não diga isso, não. Não diga isso, porque aonde eu te mandar você vai, e o que eu te disser você vai dizer. O Ezequiel, morrendo de medo de falar com os líderes de Israel, e Deus dizendo para ele: olha, eles vão ser para ti, o semblante dele vai ser duro, como uma pederneira, mas o teu eu vou fazer duro como diamante. Não tema a cara deles que são ruins olhando para você. Você vai lá e vai falar o que eu disser. Eita Deus. Você vê esses homens ali, irmão, sentindo totalmente incapazes, despreparados, pequenos para a missão que Deus lhe havia dado. É exatamente assim que Deus quer que a gente se sinta, irmão. Quando alguém se acha que eu estou preparado, eu vou abrir a igreja porque eu estou preparado, eu vou fundar um ministério lá porque eu estou pronto, eu sou o cara. Quando você vê uma pessoa fazendo isso, pode ter certeza, não passa de um bobão, arrogante, prepotente, que o Deus que ele conhece, acha que é aquele pregado na cruz que tem lá na igreja católica, mas não é o Deus vivo e todo poderoso que está sentado no trono, não. Ele disse para Paulo: Paulo, eu não vou tirar, vai ficar aí. Aprende mais uma coisa essa noite, irmão. Tem coisas na nossa vida que Deus vai permitir ou fazer com que fique lá, mesmo nos causando dor, mesmo nos causando tristeza, algum tipo de perturbação. Tem gente que tem a ideia de que crente não pode adoecer. Eu acho que que já teve de gente aí me amaldiçoando, jurando minha morte aí na internet aí, que eu acho que tem muitos aí esperando eu adoecer de Covid e morrer. Teve uns até que chutaram. O cara falou isso há com quase um ano já. Assim diz o Senhor, não dou poucos dias tu morre. E o cara chutou, né? A Covid está aí pegando todo mundo, pronto, vai pegar ele morre. E eu acerto a profecia, aí eu passo para o profeta. Tem gente que acha que crente, servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, não pode adoecer, não pode ser doente. Eliseu morreu de quê? Alguém sabe? Eliseu morreu doente. Como é que Eliseu morreu doente se ele orava pelos outros e curava os outros? Paulo disse, não sei se foi para os Colossenses, disse para alguma igreja ali que chegou lá para pregar o evangelho para eles numa fraqueza da carne. Estava doente, enfermo. Paulo disse para Timóteo que Timóteo tinha uma doença crônica no estômago. Por que ele não orou para curar o Timóteo? Ele não era o apóstolo Paulo? Ele fala de outro irmão lá que teve à beira da morte, mas o Senhor se compadeceu e teve misericórdia dele. E a gente olha e vê essas coisas, irmão, exatamente para mostrar que aqueles homens eram homens tremendamente usados por Deus, mas exatamente já está dizendo, usados por Deus, não estava nele mesmo, não era deles mesmo. E Deus deixava coisas lá na vida deles que causava dor, que causava sofrimento, exatamente para eles aprenderem que é na fraqueza do homem, da mulher, que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando você está fraco, exatamente percebendo que você não pode, que você não tem, que você não sabe, que você não consegue. Isso aí é a fraqueza do homem. E ali, pode ter certeza que é o momento em que o poder de Deus está mais presente na sua vida. Está mais vivo ali na sua vida. Agora o que chama atenção, irmão, podia dar outros exemplos também de homens de Deus que adoeceram e morreram. Podia dar o exemplo, por exemplo, do David Brainerd, que tinha uma doença crônica, tinha pneumonia, tuberculose, uma das duas.
trabalhou para Deus até o último dia e morreu dessa doença. Um rapaz que renunciou à felicidade do casamento, foi embora lá para o interior da China para pregar o evangelho lá, interior dos Estados Unidos para pregar o evangelho lá e sofrer. O Hudson Taylor deixou tudo a igreja, o pessoal, os familiares e tudo, foi-se embora amarrar a mulher para a China para fazer a missão lá, que lá a mulher morreu o filho, e ele lá trabalhando e fazendo a obra do Senhor. Tem homens e mulheres de Deus, irmão, que passam por provas duras e difíceis. Provas tão duras e difíceis que eles se sentem incapazes de recomeçar e de continuar a obra que Deus confiou a eles. Mas ali, exatamente ali, que o poder de Deus vem e se aperfeiçoa na vida deles. Agora, o mais tremendo, irmão, você sabe o que é? São as palavras de Paulo. Vou já terminar. Como eu disse, eu não estou dando estudo, hoje eu estou pregando. O mais tremendo são as palavras de Paulo. Quando Paulo escuta Deus dizer, depois dele insistir, pedir, insistir, orar, Senhor, te afasta, Senhor, cura, traz, Senhor. E Deus disse, não, minha graça te basta. Aí Paulo vai e diz o quê? Verso 10. Sinto prazer nas fraquezas. Paulo diz, agora quando eu me sentir fraco, mesmo fraco ali, mas eu vou sentir prazer. Porque eu sei que o poder de Deus está se aperfeiçoando em mim. Eu sinto prazer nas injúrias, os insultos. Sabe, quando alguém me xingar, me insultar, me criticar, vou sentir prazer. Hoje, irmão, tem pessoas que falam coisa que não sabem o peso do que está falando. Eu escuto muito, às vezes, porque assim, eu não consigo mais, graças a Deus, responder as mensagens do canal, porque graças a Deus eu quero que aumente mesmo, que seja 1 milhão de mensagens todo dia, para a glória de Deus. Mas às vezes eu dou uma olhada assim rápido, e eu vi uma mensagem que me deixou tão triste, irmão. Já vi gente me insultar, me chamar de careca, de cabeça de ovo, dizer nome comigo, tentar corrigir meu português. Eu estou até um negócio não preocupado é com corrigir meu português. E eu não estou nem aí, mas tem coisa que sabe que dói. E o cara colocou lá e falou, rapaz, esse Jardel Fernandes, ele fica aí inventando aí que está acumulado de trabalho, porque ele não quer ter contato com ninguém, ele é muito orgulhoso. Ele se acha uma estrela. Aí eu olhei e digo, meu Deus, sentado lá, para sentar trabalhando, pergunta a minha esposa aí, eu saí daqui do culto de manhã, fui para casa, almocei lá no meu estúdio, terminei de almoçar, eu já fiz uma live, depois da live passei a estar trabalhando, saí para poder vir para cá, cansado, exausto, todo dia assim. E o cara dizendo que eu não quero ter contato com os irmãos online, na rede social, Gilmar, porque eu me acho uma estrela. Aí eu olhei, aí eu falei assim, irmão, sentado triste, eu falei, poxa, o irmão não sabe o que está dizendo. Ele não faz ideia do que ele está falando. Ele não sabe que muitas noites eu tenho que tomar um chá para poder conseguir dormir. Ele não sabe que muitas noites, tá aí, a vizinha do Jacques lá, a irmã Inês, o Jacques sabe quem é. Ele não sabe que na minha casa não falta chá, remédio natural, calmante, remédio natural calmante, para me ajudar a me sentir mais tranquilo, mais sossegado e a dormir bem. Não sabe que muitas vezes acordo 3 horas da madrugada, não consigo dormir mais. Não sabe muitas vezes que eu deito na cama e tento dormir, não consigo.
Eu disse, olha, as pessoas não sabem da vida dos outros. E sai por aí falando. Irmão, você sabe por que eu não estou dando mais aula online no Clube do Canal? Dava aula online no Clube do Canal? Cadê o Raul? Também está aí, sabe? Porque eu não estou aguentando mais, Raul. Não estou aguentando mais. Quando eu estou ali melhor, eu consigo gravar um vídeo e fazer a videoaula e colocar lá. As pessoas acham que a minha vida se resume aqui em cima do púlpito, pregando de domingo. E pronto. Ou sentado lá fazendo uma transmissão. As pessoas não sabem o que é que você sente quando você olha e vê a igreja doente. Quando você olha e vê um bando de bandido em cima do púlpito enganando o povo. Talvez para muitos não sintam nada com isso. Não se incomodem com isso ao ponto de nem se importar em dizer nada. As pessoas não sabem o quanto é difícil você chegar, botar a cara numa televisão daquela ali, para dizer um monte de verdade com esses bandidos, e você não saber nem que você está correndo perigo até de morte. Mas sair acusando e falando um monte de bobagem, as pessoas sabem fazer. Eles não sabem como é que você se sente, que você se sente incapaz. Que você se sente a pior pessoa do mundo muitas vezes. Um zero à esquerda, um Zé Ninguém, um Zé Mané, um Zé Ruela, como queira chamar. As pessoas não sabem disso, mas só sabem olhar para ti, ver tu pregando naquela valentia e dizer que quer ser estrela. Eles não sabem o que é que você está fazendo ali. Mas lá, você com Deus, você sabe muito bem quem você é. Você sabe muito bem, porque é assim que eu me sinto e é assim que você também se sente. Você sabe que você não é nada, que você não é ninguém, que você não pode nada, que você não sabe nada e que em tudo você depende dele. E eu aprendi isso, irmão, foi nas lutas da caminhada com Cristo passando. Nunca valorizei um pedaço de pão ou bolacha com café que eu tomava de manhã. Até o dia que eu não tive condição para comprar, para tomar. Depois você aprender que até um biscoito que você come de manhã, você saber que é Deus que está colocando ali. Se Deus não quiser colocar, você não coloca. Você depende dele para ter aquilo ali para comer. Então não tem nada melhor na vida do crente do que exatamente passar por essas aflições. Do que exatamente passar por esse sofrimento, por esse momento, para você se colocar no seu lugar e saber quem realmente você é. Julgue a minha teologia, julgue a minha pregação, julgue o meu ensinamento à luz da palavra de Deus, mas não me julgue em coisas que você não sabe ao meu respeito. Então, Paulo, ele disse, eu aprendi a ter prazer nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, quando eu estou sendo insultado, injuriado. Eu aprendi a ter prazer, a passar necessidade, a sofrer perseguição, estou no verso 10, a sofrer perseguição, e até mesmo nas minhas angústias, eu aprendi a ter prazer nisso. E como é que pode isso, irmão? Como é que pode isso, irmão? É muita fé, é muita dependência de Deus, é isso que nós estamos precisando. Precisando aprender a depender de Deus, precisando aprender a esperar em Deus. Como é que um homem abre a boca para dizer, eu aprendi a ter prazer quando eu passo necessidade? Quem tem prazer nisso, irmão? Paulo não estava dizendo, não, eu me alegro demais, eita como eu fico eufórico passando necessidade, não. Eu fico triste. Mas um sentimento, sim, misterioso de satisfação de estar passando aquilo. Porque eu vejo que eu dependo dele. Eu sinto angústia, Paulo está dizendo, não me sinto angustiado. Uma angústia que dói no meu coração. Mas de uma forma misteriosa eu sinto prazer nisso. Porque essa angústia exatamente me leva a estar lá nos pés dele, falando com ele.
falando para Ele o quanto eu dependo dEle. Então, igreja, aprenda a depender de Deus. E aprenda a se contentar em Deus. A ter satisfação em Deus. Nós precisamos disso. Se nós aprendermos isso, toda vida que a gente passar por luta, você passa por luta? 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 Quando você estiver passando por luta, e você aprender que aquela luta, porque todo mundo tem uma luta diferente do outro. Um é financeiro, o outro está nas finanças mil maravilhas, mas está noutra luta terrível, noutra coisa. Todo mundo tem sua luta. Um está morando numa casa de taipa, está passando a luta dele. O outro está morando numa mansão de 5 milhões de reais, está para lá passando a luta dele também do mesmo jeito. Ou, aliás, de outra forma, mas está passando. Então aprenda, irmão, que essas lutas que você passa, que você está passando, você está enfrentando na sua vida, que você enfrenta na sua vida, meu irmão, é Deus mostrando que você precisa dEle, que você não é nada nem ninguém sem Ele. E você aprender, já que a vida é assim, então eu preciso aprender a ter contentamento, alegria em Deus, porque eu não sei como é que vai estar amanhã. Hoje eu estou bem, está tudo certo, amanhã eu não sei como é que vai estar, então vou aprender, o negócio é eu aprender a ter contentamento em Deus, estar alegre em Deus. Nós precisamos disso, amém, pessoal? Então essa a mensagem, a pregação que eu queria trazer para a igreja hoje, eu espero que alguma coisa tenha ficado aí no seu coração, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Obrigado. Obrigado pelas tudo de bom que o Senhor tem feito em nossa vida. As provisões, a fartura. Obrigado, Senhor, também aprendemos hoje na palavra pelas lutas, as dificuldades, as dores, o sofrimento, as angústias, as tristezas. E que nós possamos entender o propósito de cada uma delas que o Senhor tem conosco. Perdoa porque temos falhado muito com o Senhor. Perdoa porque temos pecado contra o Senhor. Precisamos do Teu perdão. Precisamos da Tua presença. Dependemos de Ti. O Senhor tem nos ensinado a aprender a viver de todas as formas, na escassez, na fartura, no riso, na lágrima, na dor, na tristeza. O Senhor tem nos ensinado a viver em toda e qualquer circunstância e aprendendo sempre que o Senhor está conosco em cada luta, em cada dia, em cada batalha no nosso caminhar. Obrigado por nos segurar nos braços, nas mãos e não nos deixar afundar nesse lamaçal que nós andamos, nessa areia movediça que pisamos. Obrigado por estar sempre nos levando em Teus braços. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Louvemos o Senhor.